Muito bem, queridos irmãos, amados amigos, com muita satisfação eu vos saúdo a todos na paz do Senhor. Estamos nesta noite para fazermos mais uma live, pregando a palavra do Senhor, trazendo o ensinamento daquilo que estamos acreditando à luz das Escrituras. E como nós acreditamos nas Escrituras, que é a palavra de Deus, então nós a proclamamos conforme aquilo que ela nos esclarece dentro da vontade de Deus. Vou fazer hoje uma live que tem por tema, o tema é o perigo da superstição e a idolatria disfarçado em honra. Então, é um assunto um tanto quanto que talvez por muitos seja um assunto incompreensível, porém nós só temos que dizer, que mostrar o que a Bíblia a nós revela. Vou convidar algumas pessoas, certo? Ver se algumas pessoas desejam adentrar ao vivo conosco, nos assistindo, certo? Ou porventura depois querer nos assistir, certo? Irei convidar algumas pessoas que desejem nos assistir, certo? Vamos ver, estou convidando algumas pessoas. Ver se eu consigo. Deixe-me ver se eu consigo. Vamos ver se nós iremos conseguir. Glória a Deus. Só um momento, irmãos. Nós estamos tentando aqui convidar algumas pessoas. Só um momento. Glória a Deus. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Glória a Deus. Deixa eu ver. Só mais um pouquinho, por favor. Só mais um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue. Glória a Deus. Quase concluindo aqui o nosso convite para algumas pessoas. Nós iremos convidar todos porque o tempo não permite. Glória a Deus. Mas já convidamos algumas pessoas. Vamos ver se elas desejam assim adentrar. Glória a Deus. Muito bem. Vejamos. Vamos lá. Muito bem. Amados irmãos, convidamos algumas pessoas que desejarem assistir esta live. Caso não seja possível assistir agora ao vivo, por alguma ocupação, outros que talvez estejam em cultos, mas nós queremos passar esta palavra. Essa palavra ela tem uma dupla direção, ou seja, tanto serve para aqueles que ainda não chegaram ao pleno conhecimento das Escrituras, como para
aqueles que já chegaram ao conhecimento das Escrituras. Porém, é fato que o conhecimento das Escrituras, esses ensinamentos, o conhecimento, eles são progressivos, porque a Bíblia ela não tem limites no contexto de nós entendermos totalmente. No decorrer da nossa crença, da nossa fé, da nossa caminhada, Deus, pelo seu Espírito, ele vai esclarecendo muitas coisas, certo? Então, assim, nós não sabemos de tudo, né? Mas muitas coisas aos homens foram reveladas, está sendo revelado, porque Deus ele vai trabalhar em cima do dia a dia do ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele tem mudanças contínuas, certo? Existem mudanças contínuas em nós, nos costumes, nos hábitos, certo? E muitas vezes até no nosso modo de crer, certo? Então, Deus, como é bondoso, ele vai trazendo um reajuste para dentro da verdade em que muitas vezes nós saímos, porque somos levados pelos nossos interesses, pelos nossos sentimentos, né, melindrosos, que tem hora que nós somos muito melindrosos, né? Somos os coitados da história, e Deus vai esclarecendo pela sua palavra, vai revelando. Então, quando eu falo num contexto progressivo, é que muitas coisas Deus, né, vai revelando aquilo que nós não conseguíamos ver, certo? Então, hoje eu quero ler um texto interessante, né, para refletir no tema que foi falado a princípio da live, que é o perigo da superstição, né, e a idolatria disfarçada em honra. É muito importante nós entendermos o que é, né, a idolatria, o que é uma superstição. O que é uma superstição? É aquilo que se é criado como doutrina ou como costume, onde a Bíblia não dá nenhum respaldo doutrinário, certo? E o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que toma, né, o primeiro lugar de Deus, ou que adotamos como uma das coisas mais especiais da nossa vida, né? Isso é dinheiro, é pessoas, é imagem, né? Ou eu próprio, né? Por exemplo, o narcisismo não deixa de ser uma idolatria. Então, assim, nós precisamos compreender, à luz das Escrituras, o que ela aplica ao nosso coração. Por quê? Porque verdades são aquilo que eu posso pensar que é verdade, você pode pensar na sua verdade. Agora, existe a verdade divina. E a que tem que prevalecer é a verdade divina. Não é a minha, não é a sua, é a de Deus. Por quê? Porque a que vai permanecer é a de Deus, porque Ele é o único que tem poder e sustentabilidade para realmente mostrar a verdade e segurar a verdade, digamos assim. Então, eu quero ler aqui um texto muito interessante para nós refletirmos em cima desse tema muito importante. Que diz assim, capítulo número 15 de Mateus, inclusive eu já preguei até uma vez numa live faz algum tempo, em cima desse capítulo. Mas eu quero trazer novamente esse texto para a nossa reflexão. Diz assim, capítulo 15, verso 1 do Evangelho de Jesus, que Mateus escreveu. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgride os teus discípulos a tradição?
Desculpem, deixa eu ler aqui com mais eficácia. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgridi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldiçoar ou maldizer ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizei: qualquer que disser ao pai e à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai, nem a sua mãe. E assim, invalidaram pelas vossas tradições o mandamento de Deus. Glória a Deus. Preste atenção, meus queridos irmãos, queridos amigos, esta palavra que temos lido. Quando Jesus, ele começou o seu ministério, que aproximadamente com quase 30 anos de idade, Jesus começou o seu ministério. Todos nós sabemos que ele foi batizado por João, o Batista. Que, inclusive, há pessoas que pensam que Batista era o segundo nome de João, mas na realidade não era. O nome dele era João, certo? Que é o que nós conhecemos. E os textos originais vai dizer o Batista, que quer dizer o batizador. Então o nome dele não era João Batista. Mas é costume chamarmos de João Batista. Então ele era o batizador. E Jesus, ele foi batizado por João Batista. Todos nós sabemos disso. Por isso que nós usamos esta meta como forma, né? A gente se batiza, e até porque há outros registros nas escrituras, né? Que nós fomos batizados com ele na água, então todos nós já sabemos aquilo que Paulo escreveu. Então, queridos irmãos, e aí Jesus no seu ministério, ele começa agora, né, a ser atacado pelas seitas da época. As seitas consideradas mais tradicional, mais ferrenha nos tempos de Jesus, eram os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios. Essas seitas, elas não tinham uma consideração por Jesus, porque os ensinamentos desse povo, né, eram ensinamentos que contrariava até a própria lei mosaica, que a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, eles próprios, né, por ser os observadores da lei, que diziam que pregava a lei de Moisés, eles mesmos não viviam ela. Eles viviam de aparência. Viviam de aparência e se tornavam os intocáveis. Muito bem. Então, queridos irmãos, Jesus enfrenta essas seitas ferrenhas, e as duas piores eram os saduceus e os fariseus. Eles eram os piores que tinham. Inclusive, né, nós sabemos que Jesus foi morto tanto pelo poder religioso como pelo poder político, certo? Então, Jesus morreu pela trama dos religiosos. Essa é a verdade. Com a força do poder político. Mas isso não quer dizer que é errado porque alguém é religioso. Nesse contexto. Vou explicar por quê. Todo aquele que crê em Deus, ele é um religioso. O que é uma religião? Né? Uma religião
é aquilo que cumpre, certo? Rituais à luz das escrituras, como existe religião que cumpre os seus rituais à luz do seu entendimento. Porém, isso não cabe a nós a confiar na religião, não. Agora, quem crê em alguma coisa se dedica naquilo que ele crê, cumpre os rituais daquilo que ele crê. Então nós sabemos, à luz das escrituras, que existem 2 rituais ensinados por Jesus: o batismo em água e a ceia, que chamamos de Santa Ceia, esses rituais. Então, amados irmãos, quando Jesus enfrentava essas religiões ferrenhas, eles vinham com perguntas. É fato que Jesus tinha resposta para todas, certo? Mas ele não era capaz de responder às perguntas de Cristo. E aí eles observaram que os apóstolos, os discípulos primitivos, eles eram muito, caminhavam sempre com Jesus durante o percurso do ministério de Cristo, aproximadamente 3 anos. E eles, por mais de 3 anos um pouco, e eles, seguiam Jesus. Onde Jesus ia, eles estavam lá. Jesus às vezes mandavam eles ir pregar para o povo judeu, eles iam, e por aí vai. E os fariseus observaram que eles não lavavam as mãos, como dizia a tradução dos fariseus e dos saduceus. E eles chegaram a reclamar com Jesus. Jesus, por que os seus discípulos não lavam as mãos? Olha que coisa. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca do homem. Jesus estava se referindo que aquilo que comemos não ofende, a nossa vida espiritual, se referindo àquilo que é necessário comer, claro. Mas aquilo que sai, Jesus está falando daquilo que se fala. Aquilo que se fala. Certo? E aí, Jesus também sabia que ele não estava falando da lavagem de mão no contexto do higiênio. Claro, evidente, Jesus não era contra, e nem é contra a gente ser asseado, ter o nosso higiene pessoal. Claro que não. Mas Jesus sabia muito bem que se tratava de uma tradução, que eles tinham essa superstição como algo espiritual, que não estava escrito na lei mosaica, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Torá, na língua hebraica. Não tinha esse ensinamento de lavar a mão como um contexto espiritual. Quem criou isso foi a tradição deles. Então, o lavar de mãos era toda vez que eles fossem comer, e depois da comida, eles tinham que lavar as mãos. Eles ponhavam a mão para cima, e era posto a água, certo? E deixava a água descer até os punhos das mãos. Após isso acontecer, eles desciam as mãos para baixo, para que a água respingasse pelas cabeças dos dedos. Isso era um ritual que eles consideravam espiritual. Certo? Isso foi criado por eles, por essas seitas, e que não tinha isso escrito no livro, ou nos 5 primeiros livros da Bíblia. Não existia essas escritas. Foi eles que criaram. Por quê? Porque eles entendiam que eram donos da lei. Eles entendiam, por eles virem da linhagem sacerdotal, eles entendiam que agora eles eram os donos da razão, eles que montavam tudo, e tinha que ser do jeito que eles pensassem. E não era assim. Lembra que eu disse a princípio? Existem verdades
e verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, mas a que vai permanecer é a verdade de Deus. E aí a gente tem que ter o cuidado para se encaixar na verdade de Deus. Eu preciso saber se as minhas verdades estão dentro da verdade de Deus, ou a minha verdade está dentro da vontade de Deus, ou dentro da verdade de Deus. A verdade de Deus não tem que se encaixar com a minha, mas a minha verdade precisa se encaixar com a verdade de Deus. A gente precisa compreender isso. Então, eles criaram isso. E aí, queridos irmãos, eu quero trazer aqui isso, jamais sem nenhuma ofensa, mas eu só tenho que me respaldar naquilo que a Bíblia diz, certo? Quando nós... Lembra, mais uma coisa que eu disse a princípio, que a palavra de Deus, ela é revelada de forma progressiva, ou seja, muitas vezes nós não temos a condições de imediata de ir recebendo tudo pela nossa limitação. Então Deus vai revelando, certo? Aos poucos, até nós ir chegando ao denominador comum. Digamos assim, só um exemplo, é como uma criança, quando nós somos crianças que vamos para a escola, né, para a alfabetização. Como é que a gente começa? A gente começa geralmente cobrindo as letrinhas, né? Depois a gente vai, certo? Já copiando a letra que estamos vendo, né, em cima, e por aí vai. E aí vamos aprendendo o A e o A e o U, vamos aprendendo o alfabeto, maiúsculo, minúsculo, aí as consoantes e por aí vai. Na fé não é diferente. E aí você pode dizer, mas eu conheço alguém que já começou. Tem, mas são casos raros. Como nós temos pessoas que Deus até tem revelado mais do que a outros, porque Deus sabe as condições de cada um. Uns têm mais do que outros, né? Mais um entendimento mais aguçado, mais avulso. Aí varia de pessoas. Mas mesmo assim, todos vão aprendendo continuamente segundo as revelações divinas. Então, no começo da nossa fé, a gente que creu no Evangelho, muitas vezes nós ainda algumas coisas ou trazemos ainda algumas coisas da tradução humana, que aos poucos o Evangelho vai nos mostrando, a nossa mente já vai criando capacidade para discernir as coisas segundo as revelações das Escrituras, e aí a gente vai se encaixando. E aí, de fato, é evidente que também a gente encontra uma certa dificuldade por aqueles que são, digamos assim, mais religiosos do que crente. Porque a gente deve ser um crente religioso, mas não podemos ser mais religiosos do que crente. Que é bem complicado esse negócio. Glória a Deus. Alguém está mandando aí um joiazinho, mas eu não sei quem é. A não ser que alguém escreva aí o comentário. E se desejar, eu posso estar mandando. Meu pastor era Ivanildo Calvacanto. Pai do Senhor, meu pastor. Deus abençoe sua vida e a vida da sua família. Deus abençoe, meu irmão. Então, o que nós temos que compreender? Que muitas coisas, quando nós aceitamos Jesus, nós temos essa amém, meu irmão? Nós temos esse desejo, melhor dizendo, de aprender, e aí Deus vai se revelando conforme as condições da nossa mente. Então nós vamos descobrindo aos poucos que muitas coisas a Bíblia não dizia, ou não diz, ou não manda fazer. Mas a Bíblia nos mostra que são tradição humana. Tradição humana. Então, esse lava-mão que existia entre os fariseus, certo? Entre os fariseus e os saduceus, e que levaram isso a Jesus, ignorando, porque os discípulos não faziam esse ritual, porque ele sabia, né? Porque os discípulos eram judeus. Mas o que eles não aceitavam era a fé que os judeus estavam tendo em Jesus. E não cumpria mais aquela superstição, aquele ritual que eles consideravam ritual espiritual, né? O lavar da mão aqui não era no contexto do higiene, mas um ritual espiritual. E Jesus reprova eles com isso e diz, e digo mais, vocês estão transgredindo
o mandamento pela vossa tradição. Vocês criaram aí uma história de um corban. O que é um corban? O corban era uma oferta que foi criada pelos os fariseus, certo? A seita daquela época, que os filhos, quando tivesse se cansado de cuidar dos pais, né, pela sua idade ou pela enfermidade e tal, ele podia pegar aquele dinheiro ou o alimento, dependesse do que fosse, ele daria como oferta para o altar, observe bem, para a mão do sacerdote, e quando os pais lhe dissessem, meu filho, por que você não cuida mais de nós? Por que está faltando isso em casa? Você trabalha tal, né? Gera o alimento e cadê, né? Ou dinheiro. O que era que ele dizia? Não, eu dei de oferta ao Senhor e não posso tirar. Quem criou essa tradição foi justamente aqueles que diziam ser observador da lei mosaica. E aí, meus queridos irmãos, não tem isso na lei mosaica. Quem criou isso foi os sacerdotes. Para quê? Para que essas pessoas colocassem lá e eles é quem fosse beneficiado. E assim eles estavam transgredindo o mandamento que ele dizia, honra teu pai e tua mãe. E o que não honrar teu pai e tua mãe deve ser morto. Observe, meus queridos irmãos, que coisa. Quando os seres humanos ele tem interesse próprio, quando eles querem se sobressair, se enriquecer, eles usam até o nome de Deus sem nenhum temor. E muitas vezes nós, por sermos mais religiosos do que cristãos, nós caímos nessa conversa. Nós caímos nessa conversa. Mas aí Deus é maravilhoso, que aí os que realmente querem ser mais, vamos usar aqui a nossa linguagem cristã, né? Querem ser mais crentes, Deus vai revelando pelas escrituras. E isso não é que o nosso contexto não é bater de frente, não é magoar, não. O nosso contexto é porque nós temos como verdade as escrituras, não a tradição humana. Compreende? Minha amiga Benta, boa noite, Deus abençoe, viu? Lembrança aí a meu amigo Cláudio. Benta mora em Mossoró, Deus abençoe sua vida. E o meu irmão Erivanildo mora em Açu. Deus abençoe, viu? Então, nós temos que compreender. E observe que mais lá na frente, se você continuar lendo o capítulo 15, os discípulos vão chegar onde está Jesus e dizer, Jesus, os fariseus não gostou do que o Senhor falou, não. Eles ficaram magoados. Então, uma coisa também que eu aprendi nessa caminhada é que aquilo que eu prego, que está à luz das escrituras, que eu não cito o nome de ninguém, que eu não digo uma palavra do que a Bíblia não diz e alguém não gostou, eu não tenho satisfação a dar e nem pedir perdão a ninguém. Porque a palavra é de Deus. No propósito que eu peço perdão, é porque eu não estou convicto daquilo que a Bíblia diz. Benta, tá certo, Benta. Tá certo, a gente vai orar assim, viu? Vamos orar aqui no término da mensagem, a gente ora assim. Então, a gente precisa compreender isso aí. Se está na Bíblia, tá certo, a gente ora. Se está na Bíblia, e eu não cito o nome, não estou dizendo nenhuma palavra difamada diretamente ao nome de alguém, eu tenho que ter convicção na Bíblia. Se a Bíblia me dá convicção, eu preciso acreditar nela. Tá certo. A gente ora assim. Então, a importância de nós compreendermos isso. Nós estamos vivenciando num tempo, irmãos, em que, infelizmente, são muitos os que se dizem, né, líderes de uma igreja e cria estratégias e mais estratégias para granjear dinheiro. Nós estamos vendo pessoas aí que vivem, sabe, no melhor, enquanto muitos entre nós têm necessidade. Isso é
Isso não é evangelho. E essas pessoas usam o nome de Jesus. Eles criam método para aquele que não conhece a Bíblia, o religioso aprofundado, ele começa a ter medo. A ter medo porque ele não examina as escrituras. Certo? Ele bota a religião acima das escrituras e cai nessas conversas, né? E aí quando a gente vê, é as notícias, quantos deles tá certo, Benta, pode vir, viu? Pode vir sim. Quantos deles, né, conseguem enganar as pessoas, e essas pessoas moram nas melhores mansões, usam os melhores carros, tudo isso em nome de Jesus. Isso é triste. Isso é sabe, um prato cheio para quem é adversário do Evangelho. Isso é um prato cheio para aqueles que escarnecem o Evangelho. Certo? E aí, nós como os verdadeiros que fazemos parte da verdadeira igreja, eu não estou falando de denominação, falando da igreja de Jesus, é evidente que nós não vamos compactuar com isso. Pastor Marcos, a paz do Senhor, meu amado, Deus abençoe a sua vida, viu? Deus abençoe. Então, a gente não vai compactar com isso, porque o nosso intuito não é trazer à tona aquilo que todo mundo já vê. Não se traz à tona o que todo mundo já vê. Apenas a gente mostra à luz das escrituras que a igreja de Jesus, ela não vai compactuar com isso. A de Jesus não. Denominações religiosas que existem dentro das denominações, é fato evidente que ela vai compactar com isso. A igreja não. E eu falo a igreja, aquela que pertence a Cristo. Pai do Senhor, pastor Marcos. Então assim, é isso que nós, olhando as escrituras, vemos tradições criado, superstição, que no início da nossa fé, a gente fazia pela nossa inocência, pelo nosso pouco conhecimento. É claro, é evidente que Deus não leva o tempo da ignorância, que a gente vai se aperfeiçoando. E aí quando Deus vai revelando para a gente e a gente não quer retroceder, aí nós passamos a ser o quê? Participante. Nós estamos no mesmo barco, né? Na mesma situação. Se a Bíblia não nos dá, ou não temos respaldo bíblico para aquilo que estamos criando dentro de nós, ou no meio de nós, é bom nós sairmos fora, porque nós não temos respaldo bíblico. Eu gosto de dizer, meu amigo Diógenes Filho, meu amigo lá de Alto do Rodrigo, tivemos o prazer de trabalhar junto, né? Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família, meu amigo, viu? Um abração, viu? Então, queridos irmãos, é isso que nós estamos, ou que a Bíblia quer esclarecer. Aquilo que a Bíblia não tem como doutrina, aquilo que a Bíblia não tem, mostrando que devemos viver ou fazer, e que só é tradição humana, é um perigo. Então, veja que Jesus disse aos fariseus e aos saduceus: vocês ficam transgredindo o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Porque a tradição diz que filho é para honrar pai e mãe. E vocês criaram essa tradição do Corban, né, para usurpar a oferta do filho. E quando o pai precisar, ou os pais precisarem, ele diz: não, eu ofereci ao Senhor. E os pais ficam padecendo necessidade. E isso não sou eu que estou dizendo, é só... meu amigo, Deus abençoe, viu? E isso não é só, eu não estou dizendo, criando ideia, é só nós fazer uma hermenêutica do texto que nos explica. Certo? É importante que a gente fale isso de forma clara. E aí a gente cria no nosso meio muita tradição. E eu já participei disso, claro. Hoje eu não digo que... Mas eu procuro ter mais cautela, né? A gente foi criado muitas coisas, né? No nosso meio, antigamente, tinha as caixinhas, ou caixinha da promessa, que tiravam só aqueles versículos bons que interessavam a gente. Isso são coisas que, sabe, irmão?
que não é assim que funciona, né? E uma caixa de oração. Para que uma caixa de oração? Se a gente já ora pelo irmão. Para que essa caixa de oração? Depois os pedidos de oração é queimado. Isso são rituais que estão fora da doutrina da palavra. O que a Bíblia manda é que oreis uns pelos outros. Se não há nenhum registro bíblico de forma doutrinária que a igreja primitiva fazia essas coisas, queimava nome, essa coisa. Não, irmão, porque não tem. Não tem. E a gente precisa, é necessário que a gente, se a gente puder tirar essas coisas do meio de nós, eu acharia, à luz da Bíblia, eu penso que é mais importante. Porque a gente, né, olha, eu botei meu nome na caixinha de oração, depois nós vamos queimar os pedidos e vamos jogar no céu. Não existe mais esse ritual. Ou nunca existiu no Novo Testamento. Existiam alguns rituais no Antigo Testamento, até antes de Cristo. Então, a gente precisa compreender. E aí, a gente começa a cair nessas coisas e vamos vivendo isso como doutrina. E o perigoso é, se alguém não acreditar nisso, nessa tradição humana, ele é um rebelde. Porque a denominação determinou que isso é uma doutrina. E não é quem determina uma doutrina, não é a denominação. A doutrina de Deus é aquela que está nas Escrituras. A igreja evangélica, a igreja cristã verdadeira, ela não trabalha com magistério. Não é que nós não temos homens que Deus teve que levantar para o rebanho. Fato, isso é fato, é evidente. E temos grandes homens de Deus, grande é a expressão, né? Temos grandes homens de Deus, né? Ou seja, aqueles que estão na frente, que têm responsabilidade, que amam a obra, nós temos. Mas é preciso eu dizer que, infelizmente, são poucos entre os muitos. Essa é a realidade. E a gente precisa realmente ver o que as Escrituras dizem em cima disso. E criamos superstição. Tem igrejas por aí, e aí eu não estou falando de outras denominações, não. Estou falando da que eu me congrego mesmo. Tem igreja por aí que inventa de orar pela carteira de trabalho, pela foto, pela roupa. Pensa que não tem? Eu sei que tem. Agora, eu não vou ser criança e dizer a igreja tal, em cidade tal. Isso não cabe a mim. Mas tem. Na nossa. Né? Então, assim, uma certa feita, só abrindo um parênteses aqui. Em um certo canto, que eu não vou dizer onde, né? Um certo pastor quis criar isso. E ele olhou assim para mim e ele viu que eu não concordei com isso. Se ele quer fazer, ele é o pastor, problema dele. Eu só não sou obrigado a praticar e nem crer. Então ele começou, olhou e disse, olha, irmão, a fé é como uma rodinha. Aí criou aquelas ideias, né? E aí os religiosos, né, os mais, né, foi lá para cima do negócio. Ele olhou para mim e depois eu procurei ele com muito respeito, né? Com muito respeito mesmo, né? Que respeito deve se dar a todas as pessoas, principalmente os líderes. Eu cheguei e eu contei para ele, olha, pastor, assim, se me chamar para orar, eu não vou. Eu não vou orar por peça de roupa, não vou orar por carteira de trabalho. Eu não preciso, porque não tem. Isso se torna uma superstição ou um secretismo, isso não é legal. Ele até que entendeu, né? Tudo bem. Ele não ficou triste comigo, não, porque eu respeitei, eu apenas... Por quê, irmãos? Porque isso é perigoso. A superstição é perigoso, é muito perigoso, porque às vezes vira, não é? Então, assim, se é criado essas coisas, né? Essa invenção, né? Isso é muito perigoso. Então, nós vemos, não, porque no Antigo Testamento, sim, aconteceu algumas coisas, sim, mas não é tido como doutrina, são ocasiões que Deus abre, porque Ele sabe por que abrir, isso não cabe a mim, porque eu não sei, mas cabe algumas coisas. Por exemplo aqui, eu vou abrir aqui só um parênteses interessante. A Bíblia diz, observe que Deus, ele não é ordem, é um mandamento, não faça imagem de escultura, acabou a conversa. Especialmente no Antigo
Testamento, quando Deus disse que não devia fazer imagem de escultura, nem do que estava embaixo, nem na terra, nem o que estava dentro das águas, nem no céu, nada. Imagem de escultura nenhuma. Por quê? Porque quando o povo judeu saiu de Israel, alguns deuses daquelas regiões tinham modelos animais. Por isso que não deveria fazer. Não é o caso aqui do nosso Brasil, que a gente não tem. O povo tem idolatria por outra coisa, mesmo por animal. Mas tem países por aí que a vaca é um deus e tal. Então, assim, não se pode usar nesse país uma imagem de vaca, porque é um deus lá. Certo? É só um exemplo que eu estou citando. Lá, o povo de Israel sabia, né? Porque tinha o deus Ram, tinha o deus, né? Tinha o tal, um deus que era o modelo de um bezerro lá, aquela coisa toda. E Deus disse, não faça porque é idolatria. Mas aí, no decorrer da caminhada de Israel, no irmão Jailson Moura, Pai Senhor, meu irmão, Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe. No decorrer da caminhada do povo de Israel no deserto, o povo começa a murmurar, e aí, o que é que Deus faz? Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Todo aquele que fosse mordido das serpentes e olhasse para a serpente, seria curado. Deus estava usando um termo como prova de arrependimento, e o povo olhava para a serpente. Que simbolicamente, essa serpente, simbolicamente, seria Cristo. Ele mesmo fala isso lá em João capítulo 3, versículo 14. Assim como a serpente, né, foi levantada no deserto, né? Acho que é o capítulo 3, acho que é o versículo lá, o versículo 14 em diante, né? Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem, quer dizer, tudo apontava para Cristo. Existia uma simbologia, não uma idolatria. Porque Deus não trabalha com idolatria, Deus trabalha com simbologia. Provável é que no capítulo 18 de 2 Reis, versículo 4, quando Ezequias se aposta como rei em Israel, ou em Judá, melhor dizendo, que era o reino do sul, o que é que acontece? Eles estão lá queimando incenso para a serpente de bronze que eles abatizou como Neustã. Quando Ezequias sobe ao trono, ele restaura o culto ao Senhor, quebra a serpente, e o que acontece? E restaura o culto ao Senhor. Ou seja, Deus mandou fazer a serpente para olhar como símbolo de arrependimento e que apontava para Cristo, não para adorá-la. Olha que coisa interessante. Então é para nós termos uma ideia que muita pessoa diz, Deus disse que não pode fazer imagem, e ele fez essa imagem, tá? Aquela conversa toda. Não, a gente tem que entender que o propósito do coração de Deus, é uma expressão de falar, é diferente do nosso propósito. Tem muita diferença. Deus faz pelo que ele sabe. Nós não, o nosso coração nos engana. Então, assim, é importante sabermos disso. Então, veja só, superstições que são criadas entre a tradição humana, né? Só lembrando mais um texto aqui, quando Paulo chega lá na cidade de Atenas, né? E ele vê lá diversos altares. Tem um altar chamado Altar do Deus Desconhecido. Olha só que interessante. Não estava se referindo ao Deus do céu, não. Era um Deus desconhecido. Aí Paulo aproveita o ensejo e diz, eu sei que vocês são supersticiosos, muito supersticiosos, mas esse altar do Deus desconhecido que vocês não conhecem, é dele que nós estamos falando. Paulo aproveita o ensejo, usa aquele altar ali para apresentar o Deus que o povo ateniense não conhecia. Olha que coisa interessante. Então, observe que isso, as tradições humanas, desculpe, irmão, as tradições humanas nos faz se afastar de Deus, se nós não tivermos cuidado. Irmão Cássia, a paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Estou saudando o irmão Cássia aqui pela fé, ele é meu amigo aqui de Viçosa, já hoje tive o prazer de conversar com ele, Deus abençoe sua vida e a vida da sua família. Então, a importância de nós compreendermos. E aí outra coisa importante que eu quero fechar a mensagem, por a gente fazer uma mensagem de ensinamento, tem essa demora. Mas vou fechar a mensagem com a questão de nós devemos ter muito cuidado com honras, né? Com idolatria disfarçada em honras, certo?
nós estamos vivendo, não é de hoje, mas se a Bíblia está nos esclarecendo, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E aí, não é que a gente não deva honrar as pessoas, especialmente aqueles que estão, né, à frente da responsabilidade. Mas eu tenho observado nesses últimos dias, e quero só abrir um parênteses que isso não me torna mais crente do que ninguém. Mas eu tenho observado, à luz das Escrituras, que eu não consigo encontrar isso nas Escrituras. Né? Sobre aniversário de líderes. Quando a gente vai a um aniversário de líder, pelo menos a maioria que eu já fui, a gente vê o culto, é um culto de ação de graça, presta atenção. Não é nem de ação de graça, é um culto de aniversário. Observe bem, só o tema já dá para nós ficar com a pulga detrás da orelha, conforme diz o nordestino. O culto de ação de graça por alguém que está aniversariando, no meu entendimento, é fato. Mas o problema é que quando nós estamos neste culto, que é denominado culto de aniversário, né, do pastor, o que acontece? Em vez de nós cultuarmos a Deus, nós começamos, do período do culto, a gente começa a honrar Ele. E aí eu vou abrir um parênteses para que as pessoas entendam. E aí você diz, mas Genildo, e ele não merece ser honrado? Claro. Mas no momento nós estamos cultuando. O culto é para quem? É para Deus. E aí você, e como é que eu vou honrar Ele? Depois do culto. Depois do culto, que o pastor disser, irmão, agradecemos a Deus que impetrar a bênção apostólica, que encerrar o culto, a partir daí, se alguém tem um presente, vai presenteá-lo, vai dar as devidas honras. Mas o culto foi aberto em nome de Jesus. Se for o culto foi aberto em nome de Jesus, o culto deve ser direcionado ao Deus Trino. Não pode haver intervenção de nomes sendo honrados. É uma honra que não. Pode-se oferecer um versículo, claro que você está oferecendo uma palavra para a meditação. Quero oferecer uma palavra aqui de meditação para fulano que está aniversariando. Beleza, mas se começa. E vou abrir mais um parênteses aqui. Vou abrir outro parênteses aqui, certo? E muitas vezes tem pessoas, eu fico observando, tem pessoas que estão em cargos, ele, só porque ele está em cargo, ele sabe que o líder nem é daquela forma. Ele inventa até honra que ele sabe que não existe no líder. Que eu entendo isso como corrupção. Eu tenho um cargo, então eu tenho que criar uma ideia aqui para honrar aquele que me deu o cargo, aquela coisa toda, que algumas pessoas entendem, nem todos entendem isso. Então, assim, entende isso, né? Assim, a gente precisa compreender, não há nenhum pecado nós honrarmos os nossos líderes, quero deixar bem claro isso. Mas o que eu consegui entender nesta caminhada, porque um culto é um culto. Então e não é só no culto de aniversário. Muitas vezes nós estamos num culto, existe mais propaganda de venda, mais propaganda de homens do que de Deus. E muitas vezes essa idolatria que alguns têm, não é todos. E durante o culto do aniversário, parece que o aniversariante é igual a Deus, é tanta coisa, é tanta desconversa. Sabe, irmãos? São honras disfarçadas. É idolatria disfarçada de honra. E aí, certo? A gente não está dizendo, vou deixar bem claro de novo, que aqueles que realmente, né, devem ser honrados. A Bíblia deixa isso claro. Mas um culto é um culto. O culto que é aberto para aniversário, seja o meu, seja lá de quem for. Vamos honrar a Deus. Vamos glorificar e adorar a Deus. Depois do culto, se alguém quiser me dar um presente, me dar um abraço, certo? Me dar uma palavra de amiga, né?
honrar o homem de Deus. Tal. Amém. Mas nós já estamos fora do culto. A hora do culto é a hora do culto. Sabe? São essas coisas que são criadas entre nós. E outra coisa. E é tido por alguns como doutrina. Se você não for para um culto de aniversário de um pastor, você é um rebelde. Olha só, na cabeça de alguns. Não de todos. Por quê? Então aquilo é uma doutrina. Aquilo é uma doutrina. Isso não é legal. Porque muitas vezes já existe entre nós muitos irmãos que já não concordam com esse tipo, porque o culto é para ser para Deus. E aí se você não for, por quê? Porque nessa caminhada eu já vi muito isso, e hoje eu, certo? Não sou muito de participar. Isso não me torna mais crente. Porque, agora, vamos fazer o culto? Vamos. Depois do culto, vamos honrar aquele que está aniversariando? Vamos honrar. Amém. Glória a Deus. Devemos honrar aquele que Deus colocou na frente. Agora, o culto é o culto. E a gente dizia o culto, né? Quando aí, isso muda totalmente, o personagem principal começa a sair da história. Então, assim, o que é que nós entendemos? Pelo menos eu entendo. O que é um culto? É a gente estar cultuando a Deus, né? Tá conversando com Ele, ouvindo a voz dEle, adorando a Ele. Então, quando eu fico mudando para outras pessoas, aquilo deixou de ser um culto a Deus, com uma coisa variável. Já não sabemos o que queremos, a quem queremos honrar. Então, assim, essas coisas é preocupante. Quando, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando Cornélio soube que Pedro ia para a sua casa, ele saiu ao seu encontro. E ele saindo ao seu encontro, ele se ajoelhou diante de Pedro. E Pedro disse, não faça isso. Levante, porque eu sou um homem como você. Eu até acredito que os líderes deveria de forma sábia, usar esse mesmo método. Para que o irmão, né? Porque tem irmãos que muitas vezes faz, principalmente novo convertido, faz pelo amor, pela inocência. A gente também não pode ser ignorante. Mas existem pessoas que faz pelo interesse. A gente não consegue ver, né, em sua maioria, eu vou dizer o que eu já vi. Não estou dizendo que não tem. Eu vou dizer só onde eu já vi. A gente não consegue ver uma igreja fazer uma festa de aniversário de grande porte para uma irmã que tem história no ciclo de oração, para um irmão que tem história como porteiro. Você não vê isso. Por quê? Porque eles não têm o que oferecer. Eles não têm poder de dar um cargo. Essa é a realidade. Essa é a realidade que ninguém quer aceitar. Mas é verdade. E não digo todos. E até próprios líderes, tem alguns líderes, ouvindo uma mensagem como essa, eles ficam revoltados. Por quê? Porque justamente bate na ferida daquilo que ele quer ser honrado, ele quer ser certo, e por aí vai. E isso é muito perigoso. Meu amigo Andrade Leite, meu vizinho, Deus abençoe sua vida, meu amigo. Então, a importância de nós compreendermos. Vou repetir, para que deixemos bem claro. Isso não quer dizer que um pastor não deva ser honrado, com certeza. Se ele for verdadeiro, ele deve ser honrado. Irmão, e se eu quiser dar um presente ao meu pastor, é pecado? De forma nenhuma. Se no seu presente há uma sinceridade, não existe um interesse, certo? Irmã Maria, irmã Andrade aqui é meu vizinho, né? Glória a Deus, é meu amigo, meu vizinho aqui em Viçosa, né? E a irmã Maria Geusimar está em São Paulo, eu acho que ela está em São Paulo, né? Se ela não retornou para o alto, continua em São Paulo. Deus abençoe a vida de vocês. Então, a importância de nós compreendermos. Então, mas eu quero dar um presente ao meu pastor. Amém. Se o seu presente não tem interesse, não é idolatria, não há nenhum erro nisso. Mas o problema é que nós sabemos que, em muitos casos, é justamente porque ele tem o que oferecer. Ele tem o que dar a você. Né? A você ou a mim. Né? Então, assim, é importante isso. Importante nós ressaltarmos. Então, o tema dessa mensagem é esse. O perigo com a superstição e a idolatria disfarçada em honra. Certo? Irmãos, existe uma coisa,
um certo canto, que eu não engolia aquilo, eu não conseguia engolir, né? Criava-se umas coisas, né? Ou se é criado. Certa vez, numa certa igreja, chegou um irmão, né? Aí criou-se um negócio, quando tinha uma oportunidade de assim, com permissão do pastor, ele não deu oportunidade. Para que dizer um negócio desse? Né? E isso foi se gerando dentro da igreja, e eu ficava só olhando, eu digo, rapaz, eu nos começos eu até dizia constrangido sem gostar, depois eu larguei de mão, porque não necessita, todo mundo me viu que ele me deu a oportunidade. Agora, se ele tivesse ausente ou saísse na hora do culto por uma necessidade, imagine eu dei continuidade o culto, aí eu poderia dizer, porque a igreja não ouviu quando ele disse só junto ao meu ouvido, irmãos, eu vou dar continuidade do culto, que o nosso pastor autorizou, porque precisou ele sair. É outra coisa, eu preciso comunicar o que a igreja não ouviu, mas a igreja já ouvia, e eu tenho que dizer, irmão, com permissão do pastor. Tudo isso criado. E se você não disser isso, é um rebelde, é pecado. Irmãos, isso é idolatria disfarçado em honra. Essa é a realidade. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E isso aqui, irmão, eu digo com a maior convicção das Escrituras. Não vamos deixar de honrar jamais, de respeitar jamais, irmão. Mas nós vamos ter muito cuidado para que nós não venhamos ultrapassar o limite. Tem outros aí que isso está até nas redes sociais, né? Acaba beijando mão de pastor. Pelo amor de Deus. Se você fizer isso com todo mundo, é outro assunto. É o seu costume. É outra coisa. Você gosta de beijar a mão de alguém que aceita, tudo bem. Mas por que eu tenho que beijar só do pastor? Sabe? O que eu quero mostrar aqui, irmão, pelo amor de Deus, não é nada contra a líder. É mostrar aqui a que ponto nós estamos chegando. É fazendo estalta de pastor, botando nas igrejas e outros acham normal. Eu não acho normal. Não, mas eu não vou adorar. Mas pra quê? Faça a estátua de um porteiro e bota lá. Então, irmão, a gente vê, sabe? Isso é muito perigoso. Pode não ser uma idolatria a princípio, mas começamos a adentrar num caminho que não é legal, né? E aí vou abrir mais um parênteses aqui. O irmão Sabino, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, viu, irmão Sabino? Tá na cidade de São Paulo, Deus abençoe. Nosso irmão na fé. Então, irmãos, para concluirmos aqui, quando você lê a história de Gideão, Gideão fez uma história sacerdotal, que não era sacerdote, ele fez uma história, e teve um problema tremendo. Porque se os da agora não entendem da história, os que vêm crendo no futuro podem achar que aquela estátua tem que ser honrada, tem que ser venerada, aquela coisa toda. Devemos ter cuidado com isso, irmão. Devemos ter cuidado com isso. Boa noite, meu irmão. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Espero que tenhamos esclarecido alguma coisa à luz das Escrituras. A gente demora um pouco por ser uma palavra mais ensinatória. E o meu conselho é: honramos. Honramos, mas sem adentrar, né, no mérito da idolatria. No método da idolatria. Alguns versículos da Bíblia que a gente ouvia muito usado de forma separada, certo? Onde a Bíblia, na Nova Aliança, não diz mais, porque o Novo Testamento é o complemento do Antigo. O que dizia no Antigo, e se o Novo Testamento não diz mais, não é tido como doutrina. Pronto. Só é tido como doutrina aquilo que o Novo Testamento dá continuidade. Pronto. E o Antigo não vale? Vale. Muitas coisas. Os 10 mandamentos, por exemplo. Os mandamentos. Que são mandamentos de conceitos morais. Sim. Muitas coisas valem. A adoração a Deus é contínua. Porque o Novo Testamento diz isso. Mas guardar sábado, circuncidar, que o Novo Testamento não ensina mais sobre isso, nós não podemos praticar. Pronto.
É simples a gente entender isso. O Novo Testamento quem dá continuidade doutrinário. Essa é a realidade. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê de sua graça. Vamos orar encerrando com oração. Oreis por nós, em nome de Jesus. Oremos, eterno Deus, supremo Senhor, que em cuja presença estamos. Neste momento nós pedimos, Senhor, a tua graça sobre a minha vida, a vida da minha família, Senhor. Eu peço, Senhor, a tua misericórdia sobre a vida de todos os irmãos, de todos os amigos que nos assistiram, dos que ainda vão assistir, seja por pouco tempo ou por muito tempo, não importa, mas que o Senhor abençoe de uma forma grande e que uma palavra que eles ouviram, Senhor, aqueles que ainda não se converteu à tua palavra, sejam tocadas pelo teu Espírito e queiram se converter. Meu Deus, meu Pai, eu quero orar também pela Benta, que pede oração, pela sua vida, Senhor, pela vida da sua família. Eu não sei o momento, o que é que ela está passando, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Dele, saúde, Senhor, mental, saúde física e a toda a sua família. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Irmão Severino, a paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe sua vida, viu?